Aqui o Bruno Martini, diretor da agência Publicidade Papagaio, recebendo aqui também nos estúdios da Transamérica o Bruno. Bom dia, Bruno. Seja muito bem-vindo aqui à Transamérica Campinas. Bom dia, Flávio. Bom dia, Daniel. Muito obrigado aí por essa manhã. Um bom dia para todo mundo. Bom dia também para Wilson Paradela, tá lá, direto da Bahia, Santa Cruz Cabralha. Em Cabralha. E aí, tio Wilson? O tio Polo tá acompanhando, então. Sabia não que ele tava nessa ligação. O mundo é um ovo mesmo, né? É um ovo. A gente tava numa reunião lá na Papagaio, e aí o Daniel conversando, chega minha mãe, e eu falei, mãe, você não sabe quem tá aqui e tal, o Daniel, Lobinho da Transamérica, e o Flávio da Transamérica. Ela falou, para tudo, o Wilson, meu grande amigo que mora na Bahia. Olha as coincidências. Sincronicidade, não é coincidência. Exatamente. Bom, vamos aí seguir. Vamos Lobinho lá. Falando dessa agência aqui com o Bruno, falando bastante aí sobre esse mundo da comunicação. Quando eu fui lá, nós fomos lá para ter uma reunião com o Bruno, eu fiquei maravilhado com a agência, né? Que não é apenas uma agência, é um local para reflexão, é um local de você transcender, assim. Queria que você falasse um pouco, Bruno, para a gente começar a nossa entrevista, de como começou a Papagaio. Pois é, esse ano de 2024 eu faço 40 anos e comemoro 20 anos de profissão, 20 anos consecutivos dentro da área da publicidade e da comunicação. E aí, nesse período, eu começo a fazer uma reflexão sobre um resgate de identidade, porque a minha especialização é trabalhar o branding, né? É aquela percepção de valor no intangível, naquilo que a gente precisa dar vida, né? Então, uma marca, eu preciso dar uma vida para aquela marca. E, de repente, durante tantos anos fazendo isso, eu começo a ter uma crise existencial, vamos falar assim, e perguntar, e eu tenho identidade? Eu estou preocupado tanto com tantas identidades de outras marcas, construindo storytelling, histórias de outras marcas, mas será que eu tenho a minha identidade? Ou eu só estou repetindo o comportamento de pai, mãe e grupos sociais que eu me relaciono? Então, a partir daí, é um grande divisor de águas para eu poder... Com certeza, essa questão de maturidade, vem o tempo, a vida vai te ensinando muitas coisas... E a gente opta por transformar e ir na contramão, né? E nessa contramão a gente se intitula como ex-publicitários e a gente cria a Casa do Imaginário e não mais uma agência de publicidade. Um ambiente criativo, lúdico, justamente para a gente resgatar aquelas essências de criança, do elemento onde a gente pode, de fato, ser criativos, né? Então essa história toda começa assim, Daniel. Uma midlife crisis, né? Que a gente fala. Minha também uma palavra que está sendo muito utilizada nos últimos anos, uma desconstrução, né? Depois de tanto tempo, uma desconstrução daquilo que a gente tinha. Imagina, afinal, nessa área da comunicação, a coisa mudou e assim, rapidamente para até acompanhar, né? Olha que maluco, eu estou aqui fazendo essa entrevista com você e simultaneamente estou segurando aqui meu celular, a gente está ao vivo aqui. Não dá um oi para todo mundo, então é esse omnichannel, essa dinâmica que a gente precisa acompanhar. E no caminho, vindo para cá, eu vim a pé, eu optei por vir a pé, porque também foi uma atividade que eu tive uma experiência por 2 anos de abrir mão do carro. E quando eu faço isso, e passo a usar mais essa coisa do caminhar, do transporte público, outros aplicativos e afins, eu começo a ficar mais atento ao que está ao meu redor. E a gente vai estimulando e vai podendo ter outras percepções. Então eu optei por vir a pé para resgatar esse momento, que eu tive essa experiência, e eu fiz uma reflexão, porque literalmente eu vim na contramão. Eu estava a pé e eu estava na contramão dos carros. E foi uma reflexão que eu fiz da minha vida, né? O quanto que já um tanto de tempo eu tenho optado por ir na contramão. Fazer outras reflexões, ter outros olhares para a vida, filosofia de vida, porque nos ensinam um caminho. Por que não pensar de outra forma também? Quebrar um paradigma, né?
Às vezes a gente precisa quebrar um paradigma e é difícil a gente tentar nessa questão. Depois de tanto tempo, são 20 anos de mercado, vamos colocar aí a sua própria experiência. Vou colocar também a minha, são 17 anos no jornalismo. Como quebrar paradigmas, sendo que a zona de conforto tem esse nome porque é uma delícia, né? Mas muitas vezes a gente fica estagnado, né? Tá aí, quem que me tirou dessa estagnação foi num dos momentos da vida, eu me deparei com um dos meus maiores medos. Eu falei, não, eu não vou, isso eu não consigo sustentar na minha vida. Se isso acontecer e de repente acontece. Aí a hora que acontece, eu falei, bom, e agora? Eu tenho que lutar com isso. Fui buscar e fui começar a estudar psicanálise, né? E na psicanálise, ela te propõe justamente você entrar num vazio, numa conexão que é a tua identidade, é sair dessa zona de conforto, porque olhar pro problema dá trabalho, né? Sim. Dá trabalho, dá muito trabalho, além de olhar o problema. Qual é a solução para ele? Pensando se tem. E além do que, tendo uma solução, ela é realmente viável. O enfrentamento do problema, né? Mas muitas vezes a viabilidade disso tudo vai dar um trabalho, será que vale a pena por todo o esforço que você já teve até agora? Aí você tem as contas para pagar, você tem os filhos para cuidar, é muita coisa ao mesmo tempo dentro daquela conjuntura, né? É muito excesso de realidade para a gente conseguir sustentar essa loucura que é viver. Porque tem hora que de repente a gente está de ponta cabeça aqui, sustentado por uma gravidade, numa imensidão, num universo, e existe resposta, né? Tem resposta para isso tudo. E aí nesse caminho eu começo na psicanálise a querer entender o que é o imaginário, né? Porque a gente costuma dizer que entre a fantasia e a realidade existe um elemento que a gente vai estudar, vai ver na neurociência, o imaginário. O imaginário é a ferramenta que vai te permitir criar, vai permitir sentir e sublimar. Então, a criatividade, ela é esse recurso, esse elemento que dentro disso que você está trazendo, Flávio, é conta para pagar, é filho para levar na escola, é problema de saúde, é administrar toda essa coisa que a gente nem sabe de onde vem de tudo isso e quem que inicia isso. E como que eu crio recursos, elementos para sustentar essa de uma forma saudável, né? Essa é a grande questão. E é até interessante, agora o ouvinte deve se perguntar, ok, quebrou um paradigma, mudou, né, uma situação de 20 anos, tentando aí um algo novo para essa área. Deu certo, porque a gente vai no pragmatismo agora também. Deu certo, foi viável. Flávio, eu adoro essa pergunta, o deu certo. Porque esse certo, ele é muito relativo. Porque a gente às vezes associa o certo com o sucesso material, com os recursos financeiros, a viabilidade econômica. Todavia, o que eu aprendi ao longo desse período, dessa jornada que eu venho traçando, é que o dar certo para a minha vida é o estar bem todos os dias. No momento que eu me peguei num excesso de matéria, eu fui viver dois mundos. Eu fui viver um mundo do excesso da matéria, no auge da publicidade, daquele sem questionar muitas coisas, aquele jet set, aquela dinâmica toda. E também chegou um determinado momento que eu fui negar a matéria e eu fui querer meio que ser hippie. Fui viver dois extremos. E aí, vivendo essas polaridades, eu fui resgatar o caminho do meio. Vamos viver esse equilíbrio sem negar as coisas, né? E aí, esse dar certo, para mim, foi uma conexão que eu criei para estar bem todos os dias. Então, quando eu estava no excesso de matéria, eu não estava bem, porque eu estava realizando vários desejos de outras pessoas e não o meu próprio. No momento que eu nego a matéria, eu também não vou ficar 100% bem, porque vai faltar recursos financeiros mesmo. E então estar bem para mim hoje é como se eu tivesse
perdido aquela referência também do domingo, né? Vai tocar aquela musiquinha famosa daquele jornal do entretenimento à noite e de repente você fala, nossa, aquela angústia, amanhã é segunda. Eu perdi essa referência. Então, o que eu vou te responder assim se deu certo? Deu. Para minha vida, de fato, deu, porque eu estou muito bem. Isso é importante. E aquele questão que você disse, né? Era um ponto, depois foi a um outro, né? De 8,80 e encontrou um balanço, né? Encontrou esse momento de balanço. Me explica uma coisa, viu? Por que você tá aí com o Pequeno Príncipe? Veio a pé pra cá. Vendo aqui, subiu 7 andares na escada. Exatamente. Gente, é isso ainda, ó. Hoje a academia tá paga. Hoje a academia tá paga, além Já disso. pode bater a foto e dizer que tá pago. Mas olha só a cara do Fernando. Você acha que ele tá perfeitamente balanceado? O Nando tá bem também, né? E aí, Fernando? Mas me explica, por que o exemplar aí do Pequeno Príncipe, você veio a pé aqui, ou seja, você trouxe esse livro ao longo dessa caminhada para deixar aqui na bancada? Pois é, eu ganhei esse livro de um amigo, ele mora no Canadá. E eu nunca tinha lido, na verdade, o Pequeno Príncipe, né? Putz, um best-seller aí, todo mundo... Pequeno Príncipe, uma marca, né, tal. E aí, nesse momento, eu resgatei esse livro que eu ganhei essa semana. Então, durante a semana, eu tento resgatar algum livro, algum elemento. E, via de regra, eu não costumo ler livros do mundo do negócio, apesar de eu estar inserido na atividade de negócio, liderar projetos de comunicação interna, trabalhar com marcas globais. Justamente por eu estar nessa área em atividades de liderança e tomadas de decisões estratégicas, eu fujo desses livros, que são livros que adulto gosta de ler para o seu sucesso profissional. Porque eu acredito que, na verdade, eles mais atrofiam o nosso cérebro porque eles te trazem tantas ferramentas e as pessoas esquecem de olhar para a essência delas. Então elas ficam com várias formuletas e elas esquecem de ter a essência de fato. Então eu sempre recomendo livros infantis. Para os adultos, leiam livros infantis, porque eu acredito que tenha muitas mensagens que a gente vai perdendo ao longo do tempo. A gente vai perdendo aquela criança que tem dentro da gente. Se a gente for colocar um paralelo bem a grosso modo, né? Não que não sejam importantes esses livros que você trouxe, mas tem todas aí as ferramentas e se todo mundo ler, mais ou menos um pré-moldado, como na engenharia, né? As construções vão ser praticamente as mesmas, sem algo diferente. E seria a vida isso? Não é isso. A vida é justamente o oposto. A vida é uma caixinha de surpresa todo dia. É heterogênea, né? Uma fluidez é algo que você vai se preparando e no dia seguinte é outra coisa. Então, se você não tiver esse gingado e que a magia desses livros infantis, eles te permitem esse elemento desse imaginário saudável... Então eu trouxe o livro do Pequeno Príncipe. Se eu puder ler uma frase aqui, uma passagem dele. Pode ler, por favor. Vamos lá, Bruno. Então tá, então... O Pequeno Príncipe, um clássico, né? Best-seller. E ele foi ler só agora, com mais velho. Pois fui ler com 40 anos. Então. Quem é? Sabia que ainda não li. Aspas, né? Eu fui descobrir várias... Já vi um pouco do filme, já vi várias histórias do livro, mas eu sentar e ler... Ainda não. Nossa, esse é um clássico. Isso aí eu acho que já vou... Eu me deparei com várias pessoas assim, Daniel, também, que não tinham lido. E às vezes a gente tem vergonha, né, de falar de algo tão conhecido que todo mundo... Não li. Mas teve uma aqui que ele fala assim, ó. Ele havia levado muito a sério palavras que não tinham importância alguma. E isso o deixou um tanto infeliz. Por que eu gostei dessa passagem aqui do livro? Lá dentro da Casa Papagaio tem... Lembra aqueles lambi-lambis? Sim. Que a gente grudava em poste para divulgar show e tal? A gente tem um desse lá na parede da casa com a imagem do meu avô, o pai da minha mãe, o Hélio Martini. E meu avô, ele tinha uma frase que era: não leve a sério o que não é sério. E aquilo, a hora que eu leio isso no livro e essa mensagem... Tem a conexão. Total. E uma outra que me remeteu a essa questão da idade que eu tô agora, né? Eu vou fazer em setembro 40 anos. E aí tá aqui.
deveria ter compreendido toda a afeição por trás dos seus pobres ardis. As flores são tão instáveis, tão contraditórias, mas eu também era muito jovem, para saber como amá-la. É isso. É importante, a gente ainda não tem essa, né, Essa percepção, essa percepção né? de vida, esse amadurecimento para conseguir entender certas coisas quando a gente está lá naquela tenridade, né? Tenridade é bonita, hein? Também agora mostrei, fui longe também buscando. Mas, Bruno, é interessante pensar a Casa Papagaio, né, que a gente fala da agência de publicidade, tem tantos clientes, mas essa proposta aí de uma mudança, essa quebra de paradigma, dessa casa de imaginário, né? Parece uma coisa meio etérea de se pensar, mas numa área de publicidade, numa área de comunicação, é onde as coisas tendem a funcionar mais na criatividade, né? Com certeza. E principalmente porque a gente foi resgatar elementos do sentir dentro de toda a arquitetura da casa. Então, é engraçado, né? Nós que trabalhamos com comunicação, de repente, a própria arquitetura ela te engessa em algo padronizado, né? Do estar usando. Tá usando isso. Eu tenho pavor disso, assim, tá usando, porque tá usando vai acabar, é aquela coisa sem identidade, tá? É o modismo, é surfar naquilo, é um mar sangrento, porque você só usufrui daquilo, você não constrói algo, né? Quando você está usando algo, né? Então a casa ela foi trazer elementos que saiu daquele, acho que o Google, né, trouxe um pouco daquela arquitetura, vamos ser moderninhos, então vamos colocar pimbolim, vamos colocar piscina de bolinha, vamos fazer não sei o que lá para interagir ali com o colaborador. De repente está todo mundo fazendo a mesma coisa e sem saber por quê. Então a casa ela desperta esse lado criativo na essência, né? Então desde os tijolos a casa ela é centenária, ela é anos 40. Então a gente faz questão de fazer isso, né? Tirar realmente toda aquela máscara do rejunte, do cimento, né? Para trazer essências. Tem filtro de barro para todo mundo ficar bebendo água à vontade ali e ver que tudo pode evoluir, mas a gente às vezes precisa resgatar elementos. Isso daí era uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, né? Minha mãe é fisioterapeuta, a Eliana Martini, uma super fisioterapeuta aí, que me deu uma lição de vida gigantesca. Pensa, uma mulher aos 65 anos de idade, ter a coragem de falar para o meu pai assim, tchau para ele, ela se separa dele, ela toma uma decisão de começar a ter uma vida própria dela, né? Sem uma relação ali toda, um contexto, enfim, não veio ao caso agora, mas olha essa coragem para uma mulher ainda tomar uma decisão dessa. Então, quando eu começo a ter esses exemplos dentro da minha casa, eu falei, não vai ser trabalho, que eu vou ter medo, né? É verdade. Bom, aqui essa nossa conversa, Bruno Martini, conversando bastante sobre essa área da comunicação, sobre a própria Casa Papagaio. Te queria agradecer essa participação, Bruno, aqui no Transamérica Notícias, nesta manhã de quarta-feira. E parabéns, né, pelo empreendimento, pela quebra de paradigma, por correr nessa contramão, essas mudanças. E a gente vai batendo papo, conversando sobre comunicação, que é sempre muito legal conversar sobre comunicação. E para onde ela vai, porque está sendo uma mudança drástica a cada ano. E muito veloz. Inteligência artificial, que é outra coisa que está entrando, para também trazer um pouquinho. Ajuda, mas também pré-molda, né? Sabe, dentro dessa... Então, para a gente fechar isso, eu quero fazer um gancho com a questão do... Por que talvez a comunicação ela começou a ficar um tanto desinteressante, né? Porque a gente começa a se relacionar com bots, com robôs e ter uma lógica robótica. Só que nós somos seres humanos e o que nos conecta é o sentir. Então, isso é a mensagem que eu gostaria muito e fico muito feliz de saber que a Transamérica, você, Flávio e Daniel, estão abrindo esse canal, essa possibilidade da gente poder falar abertamente de uma forma livre. Sim. De uma forma da gente rever e reconstruir muitas coisas. Então, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Flávio. Obrigado, Daniel. Como encontrar
a Casa Papagaio? Endereço, Instagram, todos os detalhes para as pessoas poderem ir lá e terem ótimas experiências. Boa, Daniel. Nós estamos localizados na rua Tiradentes, número 753. Quem conhece ali aquela rua sabe que é super difícil de estacionar, mas a gente tem parceria com estacionamentos, tem estacionamento gratuito, então vocês vão encontrar. Então a nossa rede social é @casapapagaio_. Vocês conseguem acessar e encontrar a gente no Instagram. Casa Papagaio _. Entrou no Perfeito. Google aqui? Já Procura acha. Casa Papagaio, que você encontra facilmente, tranquilamente. Já estou aqui seguindo. Temos uma A casa. cafeteria lá dentro, Percebi. vocês vão adorar. Tem um teatro, Tem enfim. muita coisa bacana. A cafeteria e o teatro é assunto para uma próxima entrevista, que é muito bacana lá. Mas, Bruno, muito obrigado por sua presença aqui. Já fica feito o convite aí para uma próxima entrevista, para a gente conversar mais sobre publicidade, conversar mais sobre paradigmas, conversar mais sobre o papagaio, conversar mais sobre o teatro que tem lá, que é encantador, e muitas outras coisas. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, gente. Flávio, Daniel, agradeço imensamente e uma ótima semana para todo mundo. Tchau, Uma tchau. ótima semana. Agradeço. Vamos embora? Vamos nessa, né? Terminando aqui o Transamérica Notícias desta quarta-feira. Nandinho, já recuperado. Já Agora- tá aí com... Nós nos estendemos um pouquinho mais hoje, como todo dia, mas hoje foi em especial para você se recuperar É, da escada. já fez o aeróbico de hoje.